Olá, tudo bem? O nosso tema de hoje é bem interessante, como todos os outros, né? Tudo bem, Bia? Tudo bom. Eu queria conversar um pouquinho com você, fazendo já uma pergunta. A diferença do sexo para o homem e para a mulher. Como você diferencia isso aí? Olha, tem várias vertentes que a gente pode analisar. Eu prefiro avaliar pela questão biológica e evolutiva, que eu acho que é mais coerente. Não estou dizendo que não existam várias outras, mas eu acho que, para um primeiro momento, a gente pode ir por aí. Se a gente for ver bem, o sexo para o homem sempre foi muito menos seletivo do que para a mulher, historicamente. Por quê? Porque o sexo para o homem, eu costumo dizer que é uma coisa de atacado, para a mulher é varejo. Porque o sexo para o homem é muito baratinho, né? Não tem consequência. O que é biologicamente ter consequência? Uma mulher pode engravidar. E uma gravidez significa um vínculo e um trabalho para o resto da vida. Para o homem, ele pode perfeitamente acabar uma relação sexual e ir embora. Ele pode ou não assumir uma paternidade. É uma escolha. Né? E isso, se você for ver um homem primitivo, não tinha nada que fizesse ele. Hoje você tem teste de DNA, você tem uma série de coisas que a evolução na questão social, cultural, jurídica, acabou dando um vínculo maior a isso. E tem uma outra Mas não coisa existia também, isso. que lá atrás, na evolução, o sexo para o homem... Lá atrás, assim... né? Esse sexo para o homem, ele tinha muito... Ele tocava a vida dele. Hoje ele ainda pensa, porque tem essa questão já tecnológica e dos testes, enfim, isso você pode resgatar. Eu tô falando do teste DNA. Mas também não existia tantas doenças. Então, ele ia embora. Mas para a mulher sempre foi uma questão de... Não, eu acho que as doenças sempre existiram, gente não tinha essa noção. Agora, a questão, biologicamente falando, é a questão da maternidade. Isso é uma consequência que para o homem nunca teve, né? E se a gente for ver bem, até hoje, isso instintivamente, também não. Se você for ver, tipo assim, a cada vez que o homem tem uma ejaculação ou uma transa, são espermatozoides absolutamente novos, né? Que é feito ali, como se diz, fresquinho, que eu digo, é no atacado. Para a mulher, não. A partir do momento que ela menstruou a primeira vez, ela terá sempre aqueles mesmos óvulos. São os mesmos. Por isso chega um ponto que a mulher não produz mais os óvulos, não produz, mantém os mesmos e entra em menopausa, que também é uma outra coisa. Na menopausa, o desejo sexual da mulher reduz, porque ela está perdendo a sua função reprodutiva. Homem não tem isso, né? Não desta forma. Né? Ele pode ter consequências sexuais por um diabetes, por uma hipertensão, por uma doença orgânica que possa estar tirando ali a questão da vascularização. Mas, em princípio, não. E isso é uma outra coisa. Por exemplo, a mulher, quando chega a um determinado ponto, se ela não pode fazer reposição hormonal, a libido dela vai cair muito. Este homem não vai cair. Então, como é que ele lida com isso? Porque ele continua tendo o mesmo tipo de produção de espermatozoide. Principalmente agora, né? Depois da pílulazinha azul, e depois da azul veio uma branquinha, uma que dura 4 horas, outra que dura 12, outra que dura 36 horas. O povo está preferindo mais a branquinha, porque dura mais. Branquinha... Não, e não tem né, aquela coisa do azulzinho. Você pega um comprimido azul com opa! Não é isso, porque a azulzinha dava muita dor de cabeça, né? A branquinha é mais suave, então dura mais, tem uma durabilidade maior. Então, assim, eu acho que essa questão do sexo para a mulher, e você vê que é tão verdade essa coisa biológica, que quando teve a explosão da pílula, dos métodos anticoncepcionais para a mulher, principalmente na década de 60, 70, a mulher passou a ter muito menos seletividade no sexo. Foi a época da liberdade sexual da mulher. Por quê? Porque ela passou a não se preocupar com gravidez. Então, querendo ou não, nós hoje temos um cérebro, entre aspas, mais moderno, assim, como homem, como mulher, mas biologicamente nós somos
aqueles animais ainda primitivos. O que muda é a nossa postura. Então, para a mulher, ainda é muito difícil essa conjugação de sexo em relação ao parceiro. Por isso que eu digo que, na realidade, eu não vejo a traição sexual simples a grande traição. Eu acho que a grande traição é a afetiva. Porque assim, uma mulher ela precisa muito mais de um marido que seja um amigo em termos de ser fiel afetivamente, do que um homem que seja um vigoroso garanhão e que trate ela muito mal e que não seja um parceiro bacana, entendeu? Eu vejo muitas mulheres suportarem tudo de um homem porque ele transa bem. Ao mesmo tempo, não tem uma parceria. Então, aquela mulher adoece, ele não aparece no hospital. Aquela mulher tem um filho dele, ele sequer vai na maternidade. Ou se vai bêbado. Então, assim, ou chega com charutão. E eu acho que a essência da gente é muito mais de ter um parceiro. Porque se você for pensar bem, as mulheres sempre escolheram, entre aspas, tiveram mais seletividade para poder ter um companheiro com quem pudessem dividir a responsabilidade de criar um filho. E isso cria um vínculo muito maior, né? E o homem, você falando de traição, assim, o homem tem, as pessoas falam até que é culturalmente, mas tem uma questão fisiológica de ter mais essa coisa de ter que buscar o sexo como o pilar principal de uma relação. Eu acho que tem a coisa cultural, eu acho que tem a coisa biológica, eu acho que é um somatório. Tá? É óbvio que aí você fala assim, mas como é que um cara que a mulher entrou na menopausa não pode fazer reposição hormonal porque tem história de câncer de mama, tem história de câncer de ovário, de intestino na família, como é que ele vai suportar isso? Olha, como ele vai suportar isso é uma engrenagem do casal, mas isso não é justificativa para ele trair afetivamente. No sentido de, vou ter uma amante, criar uma família com amante e manter meu casamento. Isso não. Eu acho que se ele não vai dar conta disso, ele tem que dividir isso com a mulher e ali é um acordo dos dois, mas ele não pode perder a parceria. Isso não tem como. Uma coisa que é muito difícil, Bia, para o homem, ele se coloca num lugar de humilhante. A mulher, quando ela começa a apresentar a primeira dificuldade, pode por uma questão hormonal, qualquer coisa, ela senta ali com o parceiro, ela divide, ela vem. O homem não, ele acha que o troféu dele, se não está subindo, ele não pode dividir. E eu acho que essa coisa de poder partilhar, até emocionalmente falando, mas isso eu acho que é cultural. Chance. O homem não fala, e isso é muito ruim, porque o que acontece? Eu já vi muitas vezes acontecer casais que a mulher entrou na menopausa, teve essa baixa de libido, e o marido não falava nada, parecia muito compreensivo, e um belo dia chegou, estou indo embora, e já estava com casa montada com uma mulher de 30. Então, assim, o homem não fala, mas na realidade ele vai buscar a mulher de 30 para tentar buscar essa juventude que ele ainda se atribui ou que ele quer para ele, né? Como se ele quisesse a juventude. Mas isso é de uma infantilidade absurda, porque assim, a gente não pega a juventude do outro. Juventude não é algo que você transmita, não é contagioso que você abraça uma pessoa e pega a juventude. A juventude é uma questão de cabeça. Né? Então eu vejo assim, mulheres muito bem de cabeça, não podem fazer uma reposição hormonal, mas tem pelo seu marido, pelo seu parceiro, um carinho, uma intimidade, uma parceria enorme. Talvez seja esse momento que eles descobrem grandes viagens, determinados tipos de hobbies, de esportes, de coisas que eles podem fazer juntos e não ficar dentro de casa, né? Um olhando para o outro ou vendo jornais, porque ver jornais de televisão hoje é para deprimir qualquer pessoa, entendeu? Então as pessoas têm que ousar fazer coisas diferentes, né? Eu vou trazer mais uma questão aqui. Como que dentro de uma relação o diálogo é muito importante para a gente manter esse foco. Mas assim, como uma mulher pode ajudar um homem ela começar a perceber que ele está tendo uma dificuldade também? Mas por que sempre
sempre a mulher que tem que ajudar o homem? Por que o homem não tem que por essa dificuldade, começar... porque a mulher já traz por ela própria. Não, eu acho que não. Eu acho que não culturalmente... Não estou querendo defender os homens, não. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Mas eu acho que os homens têm que se dispor a ser mais abertos. Entendeu? Assim, por que culturalmente o homem tem sempre aquela coisa, chega em casa e não fala nada sobre o trabalho, não comenta nada do que aconteceu. Meu problema. Não, e agora um pouco menos, mas eu me lembro que na década de 70, 50, assim, os anos dourados, os homens top chegavam em casa, a mulher lhes preparava uma dose de uísque, né, cowboy ou on the rocks, com as pedrinhas de gelo, e eles ficavam mudos, porque eles estavam tensos e não podiam, traziam problemas do trabalho. Então, assim, isso é tão arquétipo, né? Tipo assim, o que é isso? Ele chega em casa e ele não faz parte daquela rotina? Ele se coloca ali, então, né? assim, eu acho que a mulher pode ajudar, mas eu acho que a mentalidade dos homens tem que mudar. Ok, todos nós temos uma marcação evolutiva, biológica, temos, mas eu acho que temos também, somos os únicos animais que temos a consciência e temos a subjetividade. E isso traz para a gente a responsabilidade do tal do livre-arbítrio. Podemos melhorar? Podemos. Devemos? Devemos, porque estamos aqui para isso. Agora, tem que querer. Eu vou ser um defensor aqui, porque eu acho muito bonito. O homem pode vir com todo esse poder, com toda essa coisa, e colocar, né, a gente já até trabalhou em outros temas, essa relação do homem e mulher, mas esse homem só fica empoderado, esse homem só cresce, esse homem só pode até relaxar, porque atrás dele existe uma grande mulher, que é o grande pilar da vida dele. Eu acho que... Eu vejo isso assim. Por quê, Bia? A gente ainda vem de um tempo mais antigo. Hoje essa juventude, isso não é muito para eles, mas eu acho que o pilar de uma relação, de uma família, eu acho que tem que parar um pouco desse peso que a gente joga em cima da mulher, sim. Mas a mulher tem uma relação muito forte para o desenvolvimento de uma família, sabe? Eu acho que nós devemos, homens, mulheres, qualquer pessoa, devemos escolher se queremos uma família e todos devemos fazer tudo para que isso seja uma instituição bacana, né, de formação de outros seres humanos, de cidadãos, que a gente possa contribuir para um mundo melhor. Mas isso eu acho que é geral, tem que ser uma coisa não mais focada em um e outro. Hoje tem grandes homens que estão dentro de casa criando as crianças para grandes mulheres estarem no trabalho se sobressaindo. E tem gente que acha isso ruim. Eu não acho ruim. Eu acho uma grande evolução. Eu acho uma grande evolução. Então, assim, nós temos que começar a dividir essa responsabilidade se queremos. Agora, quem não quer montar uma família não deve nem descer para o parque para brincar. É melhor. Porque assim, dá trabalho.